Queridos alunos, agora nesse vídeo, eu diria que é a famosa cereja do bolo do tema, é aquilo que nós precisamos dominar sobre o tema, e esse tema vai falar do encontro dos europeus com as novas terras, os povos, lembrando que aqui já existiam milhares de pessoas, né, divididas em diversas etnias, troncos linguísticos, formas culturais, e literalmente eles chegam aqui com a mentalidade capitalista comercial orientada pelo mercantilismo, onde o alvo era realmente o lucro, lucrar. Essa é a função de uma colônia, ou seja, enriquecer a metrópole. E quando a gente fala de metrópole, nós não podemos esquecer os grupos, né, que controlam essa metrópole, ligada à burguesia, ligada à nobreza, ligada ao rei. E também essa colonização também foi mediada pela Igreja Católica, que estava em ampla reação ao protestantismo que acontece na Europa, ok? Eu já vou liberar para vocês o vídeo sobre reforma protestante. Isso vai gerar muito conflito, a Igreja Católica perde seguidores, perde fiéis. Então, eu diria que nesse empreendimento existem diversos interesses, e eu lá no primeiro vídeo, quando eu falo de expansão marítima, eu falo desses diversos interesses que estão por trás, e todos eles com orientações europeias, tá? O eurocentrismo, onde eu me acho superior ao outro que eu encontro. E durante aqui a apresentação dessa aula, eu vou mostrando para vocês sobre isso. Tudo bem? Então vamos lá, galerinha. Vamos nos resolver aqui no slide. Na verdade, seria o parte 5, né? Mas tudo bem, eu acho que é o vídeo 5, mas devo ter errado aí. Então, o objetivo nosso aqui é falar dos encontros e desencontros culturais, tá bom? Conflitos e tratados. Vamos falar um pouquinho disso bem rápido, tá bom? As grandes navegações é o nome dado ao período da história em que os europeus se lançaram à navegação. Mostro isso, né? E eles querem conquistar o mercado da Índia para pegar aquelas especiarias e outros produtos que estavam sendo atrapalhados por Gênova, Veneza e também pelos turcos otomanos, que dominavam as rotas comerciais da época, encarecendo os produtos. Então, a solução foi encontrar uma nova rota, né? E aí vão incorporar o Mar Tenebroso, o Oceano Atlântico, nesse processo de rota comercial. Esse processo foi encabeçado pelos portugueses, porque eles foram pioneiros. Eu explico o que é pioneirismo lá no segundo vídeo, né? E um tempo depois foi também colocado em curso pelos espanhóis e por outros países da Europa. Aí, francamente, estou falando de Espanha, França e Inglaterra, tá? Os resultados foram a descoberta de números locais, até então desconhecidos pelos europeus, e a chegada ao continente americano em 1492. Agora há pouco fiz um vídeo falando sobre a Espanha, né? O Cristóvão Colombo, que aliás morre sem saber que ali se tratava de um novo continente, tá bom? Agora, isso aqui é muito bacana, né? O que é o eurocentrismo? Modo de julgar o mundo a partir de um ponto de vista europeu. Então preste atenção aqui. Quando eles chegam aqui, quando eles olham para esses diversos costumes, diversas tradições, diversos troncos linguísticos, diversas religiosidades, né? Que existe uma diversidade cultural na América impressionante. Então, quando eles olham aquilo ali, eles julgam, eles observam a partir daquilo que eles acreditam, ok? A partir do mundo europeu. O que me interessa para mim é o mundo europeu, e eu vou impor esse mundo europeu nessas novas terras conquistadas, e não quero saber de reação alguma. Problema é teu. Você vai fazer aquilo que eu mando, aquilo que eu quero, porque a minha cultura é melhor do que a sua. É dessa forma que os europeus chegam, tá bom? Então, a influência política, a cultura, econômica, por exemplo, na questão cultural, o cristianismo que é imposto a esses povos aí, né? A Europa exerce sobre outras variadas áreas, países, povos, culturas, né? O seu julgamento próprio a partir dos seus valores. Tudo bem? Guarda isso. Nunca se esqueçam disso, também. Olha aí, quando a gente fala de expansão marítima comercial europeia, tal, por que comercial? Porque é um empreendimento. Você não está colocando navio no mar à toa, é para ganhar dinheiro. Eles querem chegar na rota das Índias para
pegar esses produtos e revender mais caro e ganhar dinheiro, ok? A mentalidade dos europeus é permeada pelo lucro, pela ideia de lucro e riquezas, tá bom? Sabe, é um cifrão mesmo. Eles estão querendo metais, eles querem encontrar produtos novos que possam vender, eles querem comércio, eles querem dominar o território, eles querem terras. Então é isso que eles querem, tá bom? É essa mentalidade dos europeus aqui, beleza? As metrópoles colonizaram as colônias a partir do domínio de um território sem considerar as culturas existentes de diversos povos. A colonização é realizada de acordo, olha aí que legal, ó, com os interesses mercantilistas. E você podia aí anotar também uma outra coisa sobre o olhar do europeu, tá bom? A Igreja Católica vai participar desse movimento e tinha por finalidade catequizar os índios e cuidar da educação da colônia, ok? Ela quer expandir a fé católica nesse novo continente que encontra, beleza? Não esqueçam disso. O resultado das grandes navegações foi o descobrimento de uma série de novos locais, como Açores, Madeira. Esse processo resultou também na chegada dos europeus ao continente. Em 1500, os portugueses chegaram ao Brasil e deram início à colonização da América portuguesa, tá bom? E aí, ó, o etnocentrismo, os europeus são carregados disso, tá bom? A gente usa o nome eurocentrismo, mas etnocentrismo é a mesma coisa, tá? É uma variante. É uma visão de mundo própria da pessoa que considera sua sociedade, sua nação, seu país ou grupo superiores aos demais. Então, é assim que os europeus chegam se achando superiores, né? Considerando a sociedade dele o modelo que, inclusive, ele vai impor nessa nova relação, ok? O que vale a minha religião é o meu pensamento econômico, a minha visão política, a minha visão social, o que é certo e o que é errado sou eu que digo. E eu olho para você e falo, você está errado a partir do que eu penso. Entendeu? É assim que funciona o etnocentrismo, tá bem? E lógico que eles vão chamar os caras de homens selvagens. Olha só, né? Dentre as várias criaturas que povoaram a imaginação medieval, o homem selvagem, o homem silvestre, né, que está na natureza, tornou-se uma referência na criação literária e artística da época. Nas epopeias, né? Que são epopeias? Poemas que narram feitos memoráveis de um herói histórico ou mesmo uma lenda, tá bom? As epopeias, feitos inóveis, Lusíadas vai falar dos feitos dos portugueses, não é isso? Romances, alegorias, bem como no folclore, é sistematicamente apresentado como uma criatura violenta, agressiva, dotada de poucas capacidades racionais, incapaz de falar, desprovida do conhecimento de Deus e dando livre curso aos seus desejos sensuais. Então, olha só que legal. Essa visão também cultural, é trazida pelo europeu. Uma mentalidade cristã. Bom, galerinha, só para vocês terem uma ideia, o Papa ele vai reconhecer que o índio é um ser humano, que até então ele não sabia o que é. Olha só, eu chego num local, eu nem classifico as pessoas que eu vejo como seres humanos. Preço do Papa, o Papa que reconheceu, os índios têm alma, são seres humanos e são inocentes. Fazem tudo isso porque não conhecem a verdade. Vai lá e ensina a verdade para eles. Olha só, vai lá e ensina a verdade para eles. Como se o índio não existisse. Estão entendendo a coisa? É meio isso. É meio não, é isso, né, galerinha? É assim que eles estão vendo, poucas capacidades. Então, é lógico que a arte, no primeiro momento, preste atenção, galerinha, no primeiro momento, os artistas não viram os índios. Então, essas pessoas que estão vendo, os navegadores, quando eles voltavam para a Europa, eles contavam o que viam. E sempre quando a gente conta alguma coisa que não conhece, isso é recheado também de lendas, de ideias maximizadas, não é verdade? Então, os artistas da época, eles iam e registravam na arte tudo aquilo que eles ouviam, sem ter contato, sem ver nada aqui. Então, você vai perceber que a arte é sempre retratada com os formatos europeus, tá bom? Eu vou mostrar para vocês como. O índio com uma roupa de cristão, por exemplo, você vai ver. E aqui é o ritual antropofágico. O índio, ele realmente ele fazia o canibalismo cultural, ou seja, quando alguém era preso, o índio, ele, por questão cultural, tá bom? O nome disso é antropofagia cultural. O índio, ele
ele matava, ele sacrificava os seus prisioneiros e os devoravam, acreditando a se vingar dos antepassados que também foram comidos pelos outros índios. E, de certa forma, isso tudo é um ritual muito místico também, ok? Onde também eles acreditam que, olha, eu vou pegar um pouquinho desse jeito guerreiro dessa pessoa que eu estou comendo, eu vou me alimentar dessa guerra que ele já cometeu e vou pegar os bons espíritos para mim que estavam presentes nessa pessoa. E o detalhe, galerinha, que antes dessa pessoa morrer, havia um ritual. Eles participavam, a pessoa já sabia que ia morrer. Nesse ritual, eles bebiam junto, faziam festa juntos, e quando era na manhã, os índios acordavam cedo e aí eles preparavam uma festa para fazer esse sacrifício. Então, ele é um sacrifício extremamente cultural. Agora, não pensa você que o índio tem no cardápio dele seres humanos. Não, eles não são canibais, beleza? Mas o problema é que, quando haviam guerras, eles faziam esse tipo de ritual que se chama antropofagia cultural, que eu expliquei, que é carregado de místicos, né? Deixa eu usar uma palavra, um contexto mítico na época, né? Bom, quando os europeus viam isso, souberam disso, pronto, né? Eles condenam o canibalismo, então eles começavam a representar aqui, ó, repara, o índio aqui, ó, como se fosse um churrasco mesmo, mas não era desse jeito, eles comendo tudo, né? Oi, churrasco, vem aí, hoje tem uma perna, hoje tem uma coxa para você. Quando você olha esse tipo de imagem, e quando essa imagem chega para os desavisados na Europa, lógico que eles vão construir simbolicamente nas suas cabeças a ideia é que um índio, eu vou lá para a América e vou ser comido vivo, né? Então, e alguns navegadores, né, realmente quase passaram aí por esse processo aí, tá bom? E assustavam ainda mais. Olha aí essa arte aí, tá vendo? O índio comendo, são canibais. Aqui, ó, isso aqui tá chega se lambuzando, tá vendo aqui? Ó? Então é assim que a arte é representada, de pessoas que não conhecem esse tipo de cultura, ok, deles, tá bom? E vocês sabem, né, gente, sacrifícios humanos é presente em várias culturas, né? Ali no Oriente Médio, na própria América tinha, na Europa já teve, quem está assistindo o Vikings sabe que eles faziam sacrifícios humanos, não é verdade? Então, eu não sei explicar por que esses povos faziam isso, né? Motivados a quê? Mas há uma espiritualidade por trás disso aí, tá bom? Um misticismo por trás disso tudo aí, tá bom, galerinha? Mas a arte vai representar tudo isso aí. Então, olha aqui é uma obra do Albert Eckhout, um holandês que veio aqui, junto com Maurício Nassau e Frans Post, uma missão artística e científica, para conhecer o novo mundo. E embora esse artista tenha vivido no Brasil por um tempo, mas na hora que ele vai registrar as imagens, repara que ele coloca a Índia, tá vendo aqui, ó, com uma roupa europeia, tá vendo aqui que legal? E assim que eles vão retratando. Então, quando isso chega na Europa, isso vai criar um impacto, né? Mas nunca falando a verdade, tá bom? As imagens de índios eram de artistas que nunca tinham visto um índio e sequer colocado os pés no continente, tirando o Eckhout, que teve aqui no Brasil, aí, que fez essa imagem que eu falei. Guiava-se pelas descrições e memória dos viajantes e imprimiam em seus desenhos traços da cultura europeia renascentista, o que muda após as invasões holandesas, porque a invasão holandesa, eu vou falar dela, eles trouxeram para cá uma missão artística e científica também, tá bom? E aí o Eckhout, ele vai estar, junto com o Frans Post, desenhando paisagens, traços das pessoas que viviam aqui para conhecer o novo mundo, tá bom? Mas isso é a partir da invasão holandesa, tá bem? Olha aí o Eckhout que eu falei para vocês. Olha aí, ó, aqui a Índia também, repara aqui, ó. Olha aqui a roupinha, o tecido europeu, né? Até alguns elementos da paisagem é bem holandesa, tá bom? Vocês vão ver algumas fotografias escuras, e aqui era muito claro, por causa daqui é tropical no Brasil, né? Olha aqui, o índio com uma faca europeia, um tecido, uma roupa aqui também europeu também, né? O índio não usava esse tipo de roupa, e aí está representando na tela.
Olha aí que legal. Aqui, se você olhar bem, o workout já foi bem moderninho, deixar ela ficar com os seios à mostras. Mas aqui você já traz a ideia de Adão e Eva, pode reparar, né? A Eva, na Bíblia, ela tampa as vestes, não é isso? Ela tampa as partes do seu corpo por ter vergonha, enfim. Mas o índio, no geral, anda nu. E esse cachorro aqui, o cachorro não é um animal aqui da América, não é isso? Lembrando que ele é um animal europeu, ali asiático, eles serão trazidos para a América, né? E também, se você olhar bem, olha a cara desse cachorro aqui, ó. Você já viu um cachorro desse jeito aqui, ó? Parece canibal, né? Aqui, como é que eles retratam o cachorro? O cachorro daqui é um pitbull da época, seria isso? Né? E poucas pessoas percebem quando vê essa obra aí do Eckhout, desse jeito aí. As pessoas não sabem por que ele desenhou o cachorro aqui, né? Podia ter sido um jacaré, uma paca, podia ter sido aí um javali, um bicho, não, sei lá, um animal da nossa fauna, assim, né? O índio com o cachorrinho. Ah, o índio vai conhecer o cachorro depois, não é verdade? Legal isso aí, né, galera? É uma coisa que você não nota. Uma vez, pessoal, eu fui numa escola bem famosa, numa feira de ciência. Aí o menino criou uma oca, tudo bonitinho de índio. Aí ele veio e me deu café. Eu falei, vem cá, você está retratando o café quando aí? Porque o índio com café é meio esquisito. Né? Se você falasse o índio é mandioca, tá valendo. Mas o café, pô, o café foi traduzido no Brasil no Império. Né? O café, a história do café foi dos árabes. Os árabes levam para a Europa, e depois o Francisco Palheta, né, vai trazer para o Brasil, começa ali no Pará, vai para o Rio de Janeiro, depois para o Oeste Paulista e vai embora. Aí o professor é mesmo, ele não usava o café. Eu falei, não, que o índio vai conhecer o café mais tarde, é lógico que ele vai conhecer, porque as trocas culturais é igual o cachorro aí, né? Mas se você não notar a coisa, fica difícil. Eu posso fazer algum vídeo para vocês mostrando algumas frutas que são trazidas para o Brasil, animais, tá? O cavalo eles não conhecem, por exemplo, não é verdade? O boi, tá bom? Gado, essas coisas não conhecem. Então, galerinha, eu posso até fazer uma aula sobre isso se vocês quiserem, me pedem que eu faço, tudo bem? Mas reparou aí a tacada da visão europeia numa obra? Você nem percebe. Agora, a cara desse cachorro, olha que cachorro, que meu pai. É o imaginário dos caras sobre a Menal. Vou fazer um cachorro bem selvagem ali, bem brabão, né? A maioria absoluta da população colonial era formada pelos indígenas, que tinham sua mão de obra sistematicamente explorada pelos espanhóis, principalmente lá na Espanha. No Brasil, vai usar também a mão de obra indígena e do escravo, né? Em geral, eram submetidos a uma condição de vida miserável, responsável por garantir a dominação dos colonizadores sobre os mesmos. Aí, o que eu estou falando aí? Dos interesses mercantilistas, tá bom? Paralelamente, foram alvo de ação catequizadora dos jesuítas, que lhe apresentaram valores diversos da cultura ocidental cristã, tá bom? A espada, a fome e a cruz. Galera, grava isso aí, do Pablo Neruda. Olha só que legal. A chegada dos europeus ao continente americano trouxe um fator biológico que foi mortal aos indígenas. E a espada é a guerra, tá bom? De que maneira os europeus ganharam dos índios? Com armamento de fogo, embora em clima tropical, onde você tem muita umidade, às vezes a pólvora ela não explode assim do jeito que, né, ainda mais naquela época, o clima atrapalhava muito o uso da pólvora. Então, no caso da guerra, o que o europeu percebeu? Que os índios eles tinham rivais dentro do próprio continente. Então, o que eles faziam? Apoiavam um grupo para arrebentar com o outro. Então, os índios, muitas das vezes, se você vê isso na Guerra dos Tamoios, aqui no Rio de Janeiro, você vai ver índios apoiando portugueses e índios apoiando os franceses. E os europeus estimulavam essas brigas, essas rivalidades entre eles. Eles são seres humanos, brigavam muito entre si também. E quando o europeu percebia isso, eles começavam a apoiar as guerras para um prejudicar o outro. Então a guerra, significada a espada, vai matar, né? A cruz, por que a cruz? Por causa de uma identificação cultural que é retirada dos índios. A ação da catequese é vinda de cima para baixo, tá bom? E muitos acabam se saindo da sua própria cultura, né? E a questão da fome, lembrando que os europeus, quando produzem, eles estão levando seus produtos, olha, eles começam a destruir a mata, ok?
você espanta os animais, você coloca a monocultura, que é uma paisagem super diferente da silvestre, que os índios estavam acostumados. Então, muitos deles começam a morrer de fome, porque a produção agora é voltada para o lucro, ok? Então, eu tomo a terra desse cara, transformo numa plantação de tabaco, por exemplo. Acabou. Ele não tem mais ali o produto natural que ele tinha, porque a paisagem foi alterada para um referencial mercantilista de lucro. Beleza? Bom, galera, e as doenças, ok? As doenças também, e às vezes o europeu nem sabia que estavam matando eles, né? A varíola, a gripe, beleza? Os índios não tinham humanidade, a humanidade com doenças já conhecidas pelos europeus, ok? E essas doenças contagiosas acabaram matando, dizimando muitos índios, ok? Não esqueçam disso. Então, esse também é um fator do genocídio dos indígenas, que é uma das consequências das grandes navegações. Em 1500, os primeiros portugueses que desembarcaram no Novo Mundo tomaram posse das terras, logo em seguida tiveram os primeiros contatos com os indígenas, designados pelos portugueses de selvagem. Alguns historiadores chamam o primeiro contato entre portugueses e indígenas de encontro de culturas, como uma tentativa de amenizar e adoçar as péssimas relações que foram mantidas. Mas percebemos que o início do processo de colonização portuguesa foi um desencontro de culturas, que mais tarde correspondeu ao processo de extermínio e submissão dos indígenas, tanto por meio do conflito com os portugueses, quanto pelas doenças trazidas por eles, como gripe, tuberculose, sífilis. Olha aí, né? E aqui um pouquinho de algo que acontece ainda hoje, né? Os fazendeiros, né? Olha aí, ó, o cara brincando. Terra por igual. Nós ficamos com a parte de cima e vocês com a parte de baixo, que é a cova. É ou não é, né? Então, a dizimação do índio continua ainda hoje, né? Principalmente estimulado pelo agronegócio, né? Que querem... eles estão vendo a terra como um elemento econômico para produzir para o exterior e ganhar dinheiro, e às vezes eles se esbarram nas reservas indígenas, eles querem ocupar as reservas dos índios, aquele pouco que restou ainda, né? Então você fica com a parte de baixo, eu fico com a parte de cima. A parte de baixo é a cova. E aqui é uma questão também do etnocentrismo que eu falei para vocês, né? Vocês sabem que o índio vai ensinar os europeus o banho diário, né? Coisa que até porque lá na Europa é muito frio. O que você acha que é o perfume francês, hein? Não é que o perfume francês é bom, o fixador é bom. Para quem não sabe, quando você chega no hotel da França, quando eles sabem que é brasileiro, eles cobram uma cota, porque eles sabem que os brasileiros tomam banho toda hora, todo dia. Isso nós aprendemos com o índio, né? Aí, eles tomam banho todo dia, são os bárbaros, olha aí. É um julgamento a partir da sua cultura, ok? E também estão nus, existem essas questões aí, né? Uma visão etnocêntrica demonstra, por vezes, desconhecimento das diferentes hábitos culturais, levando ao desrespeito, depreciação, intolerância por quem é diferente, originando, em seus casos mais extremos, atitudes preconceituosas, radicais e xenófobas, né? E aqui os vikings, olha aí, ó. Aí, o Hamlet conversando, né? Existe apenas dois tipos de pessoas neste mundo: navegantes e não navegantes. Aí o cara pergunta para ele: de acordo com quem, papai? Com os navegantes. Então, os navegantes que falam sobre os não navegantes. E aí vai gerar. E aqui embaixo eu tinha mostrado para vocês do banho, né? Tá? Aqui é um outro exemplo que pode cair numa prova. Olha aí, esse é o meu certo e esse é o meu errado. Os conceitos são estranhos, porque o que é certo e errado para ele pode não ser para ele. Tá entendendo a coisa? Só que no caso da colonização europeia na América, o que vai prevalecer é isso aqui, ó. Esse é o meu certo, esse é o meu errado, e você vai ter que seguir. Senão, eu vou te chamar de selvagem, eu vou te matar, eu vou te jogar na fogueira e vai embora, tá bom? O que eu penso é normal, o que eu faço é normal, mas o outro é anormal. Então, na melhor das hipóteses, o etnocêntrico irá considerar que sua cultura como natural em relação às outras, tidas por ele como anormais e absurdas. Assim, o pensamento etnocêntrico torna-se um perigo quando inculca ideias de superioridade racial e cultural. Isso porque ele coloca um grupo étnico no centro de tudo, limitando ou impedindo qualquer outra possibilidade de existência. É o que eles fazem com o índio, né? E para a gente encerrar os assuntos aqui, eu vou falar um pouquinho da mediação entre o Papa, né, nas novas terras que são descobertas. Lembrando que Portugal e Espanha começam a brigar, e aí vão se destacar dois tratados.
A bula papal interquetera, ou inquartera, que se fala, alguns lá no castelhano falam intercetera, mas aqui vamos aportuguesar o negócio, vamos falar de bula interquetera, que seria acordo entre os mesmos, é isso que significa, entre os mesmos. Então, o que vai acontecer? Naquele tempo não tinha a ONU, não tinha nenhum organismo internacional. O Papa, ele era uma pessoa extremamente respeitada. Então, quando havia alguns conflitos, recorriam ao Papa. E dessa vez, você tem duas potências católicas brigando, Portugal e Espanha, sobre as novas terras que eles encontram. Portugal começa a chorar muito, reclamar muito, inclusive vai gerar conflito entre Portugal e Espanha. Para evitar uma guerra final entre os dois, uma guerra que poderiam se destruir os dois, o Papa vai intervir e vai realizar um acordo. O primeiro acordo é esse documento chamado Bula Papal, chamada Interquetera, né? Ele vai dividir a terra, olha só, vai criar um meridiano situado a 100 léguas a oeste das ilhas do Açores. O que estivesse a oeste do meridiano seria espanhol, o que estivesse a leste, português. Vou mostrar isso para vocês como funciona no mapa. Os termos desagradaram a coroa portuguesa. Para solucionar esse impasse, foi negociado um outro acordo, chamado Tratado de Tordesilhas, tá bom? Que vai aumentar a distância desse Cabo Verde de 100 para 370 léguas, tá bom? Então, aí, no dia 7 de julho de 1494, o Tratado de Tordesilhas transformou os limites do antigo pacto. Segundo o novo acordo, todas as terras descobertas até o limite de 370 léguas a oeste de Cabo Verde seriam de domínio português, sendo as restantes de posse espanhola. Aqui, ó, tá vendo aqui? Ó? Então, isso aqui, tudo aqui vai pertencer a Portugal. E aqui vai ser dominado pela Espanha, tá vendo? Então, seria esse meridiano aí, uma linha divisória. E os portugueses ficaram muito felizes com isso, porque ele garante um pedaço da América e também aquilo que ele queria, que é o contorno da África, tá vendo aqui? Ó? E também, lógico, Portugal faz um monte de colônias aqui. Beleza? Olha aí, ó, os dois. O primeiro acordo foi esse aqui, ó, Bula Intercetera, ou Quarteira, entre os mesmos. Tá vendo? Portugal só ficaria com esse pedaço aqui, ó. Tá? Esse aqui não pertenceria a Portugal. Tá? Aí que ele começa a brigar, Cabo Verde, a partir de Cabo Verde até aqui, Portugal. Esse é o primeiro acordo. Aí Portugal grita, não, aumentou mais de 270 léguas. Aí vai até aqui, ó. Tá vendo? Aí é o Tratado de Tordesilhas, resolvendo esse impasse aí. Tá bom, galerinha? Entendeu o que é o Tratado de Tordesilhas? Então, o primeiro, Portugal assina, mas não concorda, e depois ele pede um outro tratado, aí finaliza com o Tratado de Tordesilhas, e assim mesmo Portugal não respeita isso aqui não, nós vamos ver que os bandeirantes, principalmente, vão começar a invadir a área espanhola. Num primeiro momento, o Brasil só seria esse pedacinho aqui, ó. Hoje o Brasil é bem maior, né? Porque Portugal não respeita esse tratado não. Vocês vão ver por quê. Beleza pura? Vai dar problema. Olha aí, ó. França, Inglaterra e Holanda, que tinham saído atrasados da corrida ultramarina, passaram a contestar. Olha a frase do Francisco I, o rei da França. Gostaria de ver se a cláusula do testamento de Adão e Adão que me afastou da partilha do mundo. Tipo assim, o rei da França ficou de fora do Tratado de Tordesilhas. Aí ele fala assim, ué, que negócio é? E eu? Cadê? O Adão me tirou? O Adão escreveu que a França estaria fora do mundo? Que isso? Eu quero saber. Cadê esse documento? Ou seja, o que eles estão querendo dizer? Que eles vão invadir, né? Que vai, com essa frase, deixou claro que não pretendia reconhecer a soberania de Portugal sobre o famoso. E isso vai funcionar de várias formas. Invasões, vai ter guerra, né, entre França. A França vai invadir o Rio de Janeiro, por exemplo. E tinha os famosos corsários, né, que é como se fosse um pirata a serviço desses países, ok? Embarcações armadas de propriedade privada que podia perseguir ou apresar navios de comércio de outros países. Antes do desenvolvimento dos navios de guerra, muitas nações recorriam a esse tipo de navios para auxiliá-las em caso de necessidade. Ou seja, a Inglaterra comprava o produto, os serviços dos corsários para tomar produtos de outras nações. Então acontece muito isso, tá? Então, os franceses passaram então, a ocupar território mais ao norte e ao nordeste do Brasil, sempre buscando comerciar com índios, peles, madeiras, algodão, pimenta e outros produtos, além de animais como macacos e papagaios. Então, a França fazia contrabando. Ela não respeitava o tratado todo, tá vendo aí? E, em 1555, eles vão invadir o Rio de Janeiro, tá vendo aí, ó?
foi fundada a França Antártica, depois eu vou falar disso, que teve 5 anos de vida. A colônia foi desbaratada pelos portugueses sob o comando do terceiro governador-geral Mendes Sá em 1560. Inclusive vão fundar o Rio de Janeiro quando expulsos os franceses, para quem não sabe, tá bom? Bom, uma outra consequência dessa descoberta da América é a famosa diáspora africana, tá? Diáspora é uma migração forçada. Então, milhares de pessoas estão saindo da África, se deslocando para a América para serem usados como escravos, principalmente no açúcar, na mineração, beleza? Então, a diáspora africana é essa migração forçada dos africanos. Tá bom? O termo diáspora tem a ver com a dispersão, tá vendo aí? E agora, aqui o tráfico de viventes, ou seja, você está pegando os africanos lá na África, os próprios traficantes africanos vendem, negociam com os portugueses colocam eles nos navios tumbeiros e levam. Navio tumbeiro porque morriam tantas pessoas que eram assim chamados também, os navios negreiros também. E a diáspora africana, olha, a diáspora africana é o nome dado a um fenômeno caracterizado pela imigração forçada de africanos durante o tráfico transatlântico de escravizados. Junto com seres humanos, nesses fluxos forçados, embarcavam nos tumbeiros, tumba, né, coisa de cemitério, navios cemitérios, né, porque morria muita gente. Navios negreiros, modos de vida, culturas, práticas religiosas, línguas e formas de organização política que acabaram por influenciar na construção das sociedades às quais os africanos escravizados tiveram como destino. Estima-se que durante todo o período do tráfico negreiro, 11 milhões de africanos foram transportados para as Américas, dos quais em torno de 5 milhões tiveram como destino o Brasil. Olha aí o navio negreiro aí, né? Eles vinham amontoados. Quando esses navios chegavam, galera, alguns navios eram até afundados, porque tanta doença. Cara, é muito triste, gente. E aí, reflexões da aula, tá bom? O que é etnocentrismo? Comente o encontro entre os indígenas europeus, aí você tem que falar da parte, principalmente a parte negativa, né? Quais interesses moveram a colonização espanhola? Lembra dos interesses mercantilistas? Eu falei tanto disso, né? Logo no início. Indique os principais tratados que foram assinados. Qual foi a posição do rei Francisco I diante dos tratados de Intercoetera e de Tordesilhas? O que você entendeu por diáspora africana? Então, galerinha, é isso aí que eu queria falar com vocês aí, tá bom, galerinha? Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu estou falando um pouquinho rápido para encurtar o vídeo. Um abraço.